Boa noite. Vou ficar na conexão. Boa noite, boa noite. Só conectar aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. Boa noite. Boa noite. Vamos para mais uma live. Então, vamos lá. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Virgínia Madureira, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer sem passar fome. E essa semana eu estou aqui fazendo uma maratona de lives para ajudar você a atingir seu peso desejado, né, de uma forma saudável e também definitiva e sem passar fome, né? Bom, eu estou fazendo a live mais voltada aqui para o YouTube, para o Facebook, mas também quem tiver aí no Instagram também pode acompanhar, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos nessa live de hoje. E o tema da live de hoje é um tema que muitas mulheres me perguntam, né? É uma dúvida muito frequente, que é como acelerar o metabolismo, né? E é exatamente sobre esse tal metabolismo que nós vamos falar na live de hoje, tá bom? Sejam bem-vindos vocês aí também do Instagram. Nessa live, eu vou explicar exatamente o que você, né, precisa fazer e o que você não deve fazer, tá? Para potencializar aí o seu metabolismo. Então, se você é mulher e acha aí que o seu metabolismo está lento e que isso está prejudicando o seu emagrecimento, então vamos ficar aqui na live, vem comigo para você descobrir aí. Mas antes disso, se você conhece alguém aí que acha que precisa saber desse conteúdo aí de metabolismo, manda a live aí para as amigas participarem aqui junto com a gente. Então, vamos lá. Bom, antes da gente falar sobre acelerar o metabolismo, a gente precisa primeiro desbloquear o metabolismo. Né? O que é desbloquear o metabolismo? Retirando os obstáculos que danificam o metabolismo, né? E que impedem esse metabolismo de trabalhar na sua potência máxima aí. Né? E a primeira coisa que derruba o metabolismo são as dietas restritivas, né? É o comer pouco, né? Porque entenda, se você... Vou dar um exemplo aqui. Se você tem aí 1.500 calorias, né? Se o seu corpo precisa de 1.500 calorias, mas você está comendo apenas 1.000 calorias, ele precisa dessas outras 500 calorias, né? Então, o seu corpo pensa assim, nossa, não está vindo comida no sangue, né? Ainda falta 500 calorias, não está vindo essas 500 a mais que eu estou precisando aí no sangue, da comida. Eu vou tentar acessar ali as reservas dela, né? O tecido adiposo. Mas o que acontece quando a gente faz uma dieta restritiva, uma dieta onde a gente come pouco? Toda vez, eu falo isso todas as lives, né? Mas toda vez que a gente se alimenta de uma forma errada, né, que a gente come uma grande quantidade de alimentos industrializados, de carboidrato, a gente estimula o hormônio insulina. E por que eu falo isso em todas as lives? Porque a insulina é a chave do processo de emagrecimento. Então, toda vez que você come, mesmo que seja pouco, mas que você está estimulando a liberação da insulina, a insulina ela vai lá no seu tecido adiposo e tranca a porta desse tecido adiposo. Ela não deixa, ela tem várias funções no nosso corpo, mas uma delas é não deixar o corpo utilizar essa gordura, essa reserva energética. Essa é uma das funções da insulina. Então, ou seja, o seu corpo precisa de 1.500 calorias, né? O exemplo que eu dei aqui. Você só comeu 1.000. Ele continua precisando de mais 500. Ele tenta ir lá e acessar a reserva, mas está trancada. Não tem como ele utilizar. O que o corpo vai fazer, então? Uma das primeiras coisas que o corpo vai fazer é justamente diminuir o metabolismo, economizar os gastos.
né? É como assim, imagina que você está na sua casa e aí você está precisando de energia para fazer as suas atividades, né? E aí você abre a geladeira, não tem comida, acabou a comida da geladeira. Aí você vai na despensa, mas a despensa está trancada, né? Não tem como você pegar o que está lá na despensa porque ela está trancada. O que que você vai fazer? Você vai fazer as suas atividades? Você vai varrer a casa? Você vai lavar uma roupa? Não, né? Você está com fome, você vai economizar, já que você não tem comida em casa e não tem comida na geladeira e a comida que tem está trancada na despensa, você vai economizar até que venha mais comida. Então você vai sentar no sofá e ficar lá parado, quietinho, esperando. É mais ou menos isso que acontece numa dieta restritiva. Né? O corpo ele vai economizar essa energia, né, que ele gasta no dia a dia até vir mais comida. E é por isso que quando a gente faz uma dieta restritiva é tão difícil assim a gente emagrecer com o passar do tempo, porque o metabolismo ele vai se adaptando e ele vai diminuindo. Né? Então, quando você reduz as calorias, come pouco e passa fome, você acaba diminuindo aí o seu metabolismo. Restrição calórica, né, ela diminui o metabolismo. E como eu falei, o corpo, ele tenta conservar o pouco de energia que ele tem, né? Ele tenta conservar o pouco de energia que ele tem. Então, os estudos hoje, eles mostram que dependendo da restrição calórica que você faz, o seu metabolismo chega a reduzir até 30%. Isso é uma redução muito significativa. E por isso é cada vez mais difícil emagrecer quando você faz várias e várias e várias dietas e não leva em consideração os nutrientes, a composição da dieta. Né? Você faz uma dieta restritiva e diminui muito as calorias, o seu metabolismo adapta cada vez mais, diminuindo o metabolismo, tornando cada vez mais difícil o processo de emagrecimento. Né? Ele faz isso até como técnica de sobrevivência, porque nós não fomos adaptados para emagrecer. Né? Emagrecer é um processo não natural. Então, toda vez que você tenta emagrecer de uma forma errada, o seu metabolismo ele vai diminuir como técnica de sobrevivência. Né? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Né? Nós precisamos corrigir primeiro, né, o metabolismo para depois tentar acelerar. Né? Não tem como a gente acelerar uma coisa que está estragada, né, que está desconfigurada. Então, antes de acelerar o metabolismo, a gente precisa corrigir esses erros que estão bloqueando, que estão travando aí o seu metabolismo. Né? Como eu sempre digo, para emagrecer, você não precisa comer pouco, né? Você precisa comer da forma certa. Né? Então, outra coisa que contribui muito também para desacelerar aí o seu metabolismo é o consumo de alimentos processados, industrializados, ultraprocessados, né? Esses alimentos ricos em açúcar, açúcar refinado, bebidas açucaradas, os farináceos, os óleos vegetais, né? Então, porque todos esses produtos, né, eles são muito inflamatórios, né, eles inflamam o nosso corpo. Além disso, eles não trazem nutrientes, eles não nutrem as células do nosso corpo, eles não trazem os nutrientes que o nosso corpo precisa. Porque entenda uma coisa, as células, né, do nosso corpo, elas não precisam só de energia, né, só de calorias. Elas precisam também de nutrientes, né, que são as vitaminas, os minerais, as fibras. As células, elas precisam disso, né? Se elas não conseguem esses nutrientes, essas vitaminas, esses minerais, elas não vão trabalhar na sua potência máxima, né? E se elas não trabalham, se as células do nosso corpo, se elas não trabalham na potência máxima, o nosso metabolismo também não trabalha na potência máxima. Né? Então, além disso, né, esses alimentos não, né, esses produtos aí alimentícios, né, eles eles favorecem também o acúmulo de gordura. Então, além deles bloquearem, deles desacelerarem o metabolismo, eles ainda contribuem, né, para o aumento da gordura corporal, porque são alimentos ricos em caloria, pobre em nutriente, que normalmente a gente tende a comer muito mais do que a nossa necessidade. Né? São alimentos que nos fazem comer de uma forma mais exagerada. Né? Então, a gente acaba também acumulando gordura com esses alimentos, né? Com o consumo diário aí desses alimentos. Então, antes de você querer focar em acelerar o seu metabolismo, você precisa corrigir primeiro a sua alimentação.
né? Retirando tudo aquilo que atrapalha, que dificulta a performance aí do seu metabolismo. E principalmente danifica a sua saúde, inflama o seu corpo e desacelera aí o metabolismo. Tá certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa que no YouTube tá bloqueada aqui. Saiu do ar aqui, ué, o que foi? Vocês estão conseguindo me ver aqui? Parece que saiu do ar. Ah, tá, voltou. Acho que foi só a minha conexão aqui. Bom, então, estava falando, né? Então, vocês precisam, antes de focar em acelerar o metabolismo, a gente precisa focar em desbloquear, né, aquilo que está atrapalhando aí o seu metabolismo, né? Hoje em dia, né, o foco das pessoas, ele está muito voltado na quantidade, né? E eu venho sempre batendo na mesma tecla, né? Você não precisa comer pouco, né? Você precisa aprender a comer certo. O foco, ele não está na quantidade, né? O foco, ele está aí na qualidade da sua alimentação. É priorizar os alimentos certos que nutrem o seu corpo, né? Que nutrem as suas células e que dão aí uma saciedade, né, para que você consiga, dessa forma, permanecer um período maior sem se alimentar através dessa saciedade e, com isso aí, aumentar também o processo de queima calórica. Porque mesmo que você coma muito, até em exagero, mas coma alimentos bons, né, a comida de verdade, a proteína, que é o nosso principal foco, né, como legumes, verduras, o seu metabolismo, ele vai acelerar automaticamente para poder queimar, para poder metabolizar aí essa proteína, né? Então, por isso que é fundamental focar não só na quantidade, mas principalmente na qualidade daquilo que você está comendo. Então, para a gente resumir essa primeira parte aqui, nós precisamos, primeiro, retirar o que está travando o metabolismo, e a primeira coisa é corrigir a alimentação, né? Para parar aí com essas dietas malucas, né? Essas dietas de muito baixas, né, em calorias, né? Além disso, também eliminar, ou pelo menos diminuir o máximo que você puder aí dos alimentos açucarados, industrializados, os farináceos, né? Que, como eu expliquei, eles travam o metabolismo, né? E outra coisa é o sedentarismo, né? A falta de atividade física, ela também deixa aí o metabolismo mais lento, né? Então, dando aí essa travada mesmo aí no metabolismo. Então, agora, né, que eu falei um pouquinho aí do que trava, né, o metabolismo, vou falar agora o que a gente pode fazer, então, para tentar acelerar aí o metabolismo aí depois dos 30, né, que o metabolismo aí vai ficando mais lento. E a primeira coisa, né, é fazer uma alimentação forte, com alimentos que vão contribuir na própria digestão do alimento. A própria digestão do alimento vai fazer com que gere um gasto calórico maior, né, e com isso aumente aí, acaba estimulando aí o metabolismo, que é o caso das proteínas e dos alimentos proteicos, como as carnes, né, o frango, peixe, ovos, todos os tipos de carne, ovos, né, alimentos proteicos. A própria digestão da proteína, ela é muito mais demorada, né, a gente percebe isso, né, eu tô falando aqui pro Instagram e pro Facebook, pro YouTube, então às vezes eu fico meio desfocada, mas a própria proteína, né, ela gera um gasto calórico, um gasto de digestão muito grande, e isso estimula demais o metabolismo. Então, por isso que eu falei lá no início, que às vezes você pode comer até em exagero alguns alimentos, mas se você comer os alimentos certos, né, isso não vai desacelerar o seu metabolismo, pelo contrário, né, você vai estar ativando a digestão e ativando aí o seu metabolismo, né. Então, as proteínas, elas gastam muita energia para poder serem metabolizadas, né, e isso, consequentemente, acaba aumentando aí o gasto calórico, aí, aumentando o seu metabolismo. A segunda coisa para poder acelerar aí o metabolismo é priorizar comida de verdade, né? Comida que nutre o nosso corpo, né? Porque a gente precisa oferecer nutrientes ao corpo, né? Vitaminas, minerais, porque as nossas células, né? As células, para que elas possam trabalhar de uma forma mais eficiente, né? Elas precisam de nutrientes. Porque uma célula bem nutrida, ela trabalha aí com a sua potência máxima, né? E isso gera um gasto maior de energia do corpo, né? Então, o metabolismo, consequentemente, ele fica mais acelerado. Porque a célula do nosso corpo, só fazendo aqui uma analogia, a célula do nosso corpo é como se fosse uma sala de máquinas, né? Do navio. Sabe aqueles navios grandes
que as pessoas ficam lá dentro, lá embaixo, na sala de máquinas, né? Não sei se chama sala de máquinas, mas fica lá embaixo, colocando lenha o tempo todo para o navio ir mais rápido. Então, a nossa célula é mais ou menos como se fosse isso, né? Quanto mais rápido aqueles homens que ficam lá no navio, quanto mais lenha eles colocam lá, mais rápido vai andando o navio, né? A mesma coisa são as células aí do nosso corpo. Né? Quanto mais nutrientes a gente coloca para dentro dessas células, mais vitaminas, mais minerais, mais rápido elas trabalham, mais eficiente é o serviço delas. E assim elas geram um gasto maior para o seu corpo, né? E contribui aí também para estar aumentando, aí o metabolismo. Né? Então, com uma dieta restritiva, com uma dieta onde você come pouco, né? Com às vezes até ou então até com uma alimentação rica em energia, né? Muito rica em caloria. Não é uma dieta restritiva, mas é uma dieta rica em caloria vazia, né? Pobre em nutrientes, que são os industrializados, você não consegue nutrir adequadamente as suas células. E aí você não consegue colocar o seu metabolismo de proteína para acelerar o metabolismo, o consumo adequado também de vitaminas e de minerais. Né? E para a gente saber como fazer esse consumo aí de uma forma, para a gente perceber se a gente está realmente colocando vitaminas e minerais na quantidade adequada, a maneira mais simples, mais óbvia é diversificar a alimentação através das cores, né, dos tons. Então, quanto mais tons diferentes você coloca aí na sua alimentação, mais vitaminas e minerais você está conseguindo ingerir. Né? Então, o famoso prato colorido, né? Colocar vários tons de verde, verde escuro, verde claro, amarelo, alaranjado, o roxo, né? E hoje em dia, o que tem acontecido? Nosso prato tem ficado aí muito amarelo, amarronzado, né? Dos carboidratos. Né? E a gente tem diversificado muito pouco as cores e, com isso, ingerido uma quantidade inadequada de vitaminas e minerais, e com isso as nossas células não trabalham na sua potência máxima, e isso acaba desestimulando aí o metabolismo. O terceiro ponto aí para a gente conseguir acelerar aí o metabolismo é a atividade física, né? Claro que não poderia faltar a atividade física, né? Os exercícios de força e resistência, né? Que é a musculação, os treinos de alta intensidade, né? Por quê? Porque ao longo dos anos nós vamos perdendo massa muscular. Né? Então, depois dos 30, né, o nosso tecido muscular, a gente vai perdendo esse tecido muscular. Né? E esse é um dos fatores que fazem com que o metabolismo diminui depois dos 30, né? A perda da massa muscular. Porque a nossa massa muscular, ela queima, ela gasta muita energia do nosso corpo. Né? Então, para manter, o nosso corpo ele gasta muita energia para manter essa massa muscular. Então, quando você perde massa muscular, e isso é um processo natural, né? Depois dos 30 a gente começa a perder massa muscular, então, consequentemente, perdendo massa muscular, o metabolismo vai diminuindo também. E ao passo que quando você ganha massa muscular, o seu metabolismo vai acelerando, ele vai aumentando. E a gente só ganha massa muscular fazendo exercício de força, que é a musculação e esses treinos aí de alta intensidade, né? Exercícios aeróbicos, eles não têm efeito no tecido muscular, né? A gente não ganha massa muscular fazendo exercícios aeróbicos, né? Dança, corrida, né? Etc. Então, para acelerar o metabolismo, o ideal aí são exercícios de força, né? A musculação, principalmente. Né? O quarto ponto aí, para a gente estar dando um up, né, aí no metabolismo, para acelerar o metabolismo, é um ponto muito óbvio, mas que eu não poderia deixar de falar, que é a hidratação. Né? É óbvio, mas muitas pessoas esquecem, né? É um ponto muito importante, né, para o bom funcionamento do organismo em si e também do metabolismo, manter a hidratação de uma forma adequada. E as pessoas esquecem de beber água, principalmente com o avançar da idade. Né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a sensibilidade à sede. Né? Então, eu sempre recomendo e falo que é muito importante as pessoas quantificarem a quantidade de água que bebem ao longo do dia. Eu sempre oriento os meus pacientes a colocar lá uma garrafinha aí em casa, né? Ou no trabalho, não sei, a identificar uma garrafinha como sua,
né, para que você consiga quantificar ali, eu preciso beber 4 garrafinhas de água por dia para dar 2 litros de água, né, porque na garrafinha é mais fácil da gente estar observando aí a quantidade de água que a gente bebe, né, com copos, né, às vezes a gente esquece, não sabe se bebeu 4, 5, 6, 7 copos, né, então com a garrafinha fica mais fácil aí de você quantificar a quantidade de água que você bebeu ao longo do dia, né, e isso é fundamental também. E o quinto ponto aí que eu ia falar, para a gente fechar aí a questão do metabolismo, né? Então, o quinto ponto para você acelerar aí o seu metabolismo é o uso dos termogênicos, né? Os termogênicos, eles têm sim uma pequena influência no metabolismo, né? Porque eles têm a ação de aumentar a temperatura corporal. E quando a gente eleva a temperatura do corpo, a gente consegue aumentar aí um pouquinho aí o metabolismo, né? Um pouquinho, mas aumenta aí, né? E o que são esses termogênicos, né? É a canela, é o gengibre, a pimenta, a casca de laranja, o café, né? Mas veja bem, quando você associa os termogênicos às outras mudanças que eu falei, aí sim é válido, né? Mas você não precisa ficar comprando cápsulas aí de termogênico, como a gente vê aí muita gente vendendo, não precisa de nada disso, né? Você pode utilizar na forma natural mesmo, na comida, né? Colocando ali canela em cima da fruta, temperando a sua carne, o seu peixe, o seu frango com gengibre, fazendo chá de gengibre, né? O próprio café mesmo que você toma, a pimenta, né? Que você usa, né? Então, isso aí é o suficiente para que esse termogênico aí consiga aumentar aí um pouquinho o seu metabolismo, né? Mas entenda bem, o termogênico, esses termogênicos isolados, ele não tem efeito nenhum sobre o metabolismo, nenhum. Você vai estar jogando dinheiro fora se você estiver consumindo cápsulas aí de termogênico e não fizer as outras adaptações, né? O termogênico ele funciona como um potencializador do seu metabolismo se associado com essas outras 4 mudanças aí que eu falei, né? E na forma natural mesmo, não tem nada de ficar comprando cápsula, na forma natural é muito mais saudável e também muito mais barato, tá certo? Então aí, para a gente poder fechar aqui a nossa live, não existe uma ação isolada para aumentar o metabolismo, né? É um conjunto de ações que vai fazer você potencializar aí o seu metabolismo, né? Você se alimenta bem, você nutre bem as suas células com vitaminas e minerais, você bebe água de forma adequada, você se exercita, né, com exercícios de força e aumenta aí a sua massa muscular, e você ainda associa aí os termogênicos. Esse conjunto de coisas vão fazer com que o seu metabolismo aí funcione de uma forma melhor, mais acelerada, né? E tudo isso também vai contribuir para o equilíbrio, né, do seu corpo, para a saúde do seu corpo, e aí naturalmente o seu metabolismo vai ser mais eficiente, tá certo? Então é isso, sobre o metabolismo aí depois dos 30, né? Então se a gente conseguir desbloquear isso que eu falei e colocar em prática essas 5 ações aí para potencializar, para acelerar aí o seu metabolismo, com certeza o emagrecimento ele torna mais fácil, né? Ele fica mais eficiente aí com essas dicas aí que eu passei. Eu espero aí que vocês tenham entendido. Se tiver aí alguma questão, quiser perguntar alguma coisa aí, teve gente que chegou agora. Boa noite. A live vai ficar aí no feed um pouquinho. Se quiser reassistir aí, quem quiser, a live vai ficar salva aí um pouquinho aí no feed. Tá certo? Então é isso. Uma boa noite aí. Obrigada pela presença aí de vocês. Deixa eu fechar aqui.